O livro de Atos nos mostra que o evangelho não permanece preso. O evangelho não permanece escondido em um único lugar. Ele avança de cidade em cidade, ele avança de casa em casa, ele derruba barreiras, ele verdadeiramente abre caminhos, convertendo homens, convertendo mulheres, convertendo adultos e crianças. No capítulo 17, no trecho antes daquele que nós acabamos de ouvir, Paulo já havia passado pelas cidades de Tessalônica e Bereia. Em Tessalônica, algumas pessoas chegam a crer no evangelho, mas o que acontece é que a grande maioria se levanta contra ele. Se levanta contra Paulo e contra o evangelho, acusando os cristãos de estarem causando alvoroço no mundo. Essa é a acusação. Os cristãos estão causando alvoroço no mundo. E de fato, meus irmãos, é o que nós temos visto no livro de Atos. Os cristãos realmente vieram para causar alvoroço nesse mundo. Veremos hoje também que é isso que o evangelho faz. Deve fazer. Já na cidade de Bereia, nós percebemos um pouco mais de abertura. Os bereanos foram aqueles que receberam a palavra com ânimo, com alegria. E com esse mesmo ânimo e alegria, eles examinavam as Escrituras com esse mesmo ímpeto. Com o mesmo ânimo e alegria, eles examinavam as Escrituras para saber se tudo aquilo que estava sendo ensinado era verdade. Esse era o ímpeto dos bereanos e esse deve ser o nosso ímpeto também, meus irmãos. Um excelente modelo para nós. E assim, depois de passar por essas duas cidades, Paulo é levado para longe. E ele chega a Atenas, enquanto Silas e Timóteo ficam para trás. Portanto, meus irmãos, esse é o cenário no qual nós encontramos o apóstolo Paulo. Paulo está sozinho. Paulo está numa cidade totalmente nova. E como ouvimos no nosso texto, uma cidade repleta de ídolos. Uma cidade cercada de altares pagãos e filosofias estranhas. É nesse lugar que Paulo chega. Paulo está cercado de paganismo, cercado de hostilidade. É nesse lugar que Paulo chega. Se houvesse uma Harvard ou uma USP daquela época, poderíamos dizer que seria Atenas. Atenas era o coração da Grécia Antiga, um grande centro de intelectualidade, um grande centro de conhecimento humano, mas igualmente um grande centro de cegueira e ignorância espiritual. Atenas, na Grécia Antiga, uma grande cidade de grande intelectualidade, de grande conhecimento humano, mas igualmente dominada pela cegueira e pela ignorância espiritual. E de fato isso incomoda a Paulo. Isso incomoda muito a Paulo, chegando naquela cidade. O texto começa nos dizendo que enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, o que acontece é que o seu espírito se revolta. Paulo chega naquela cidade, começa a contemplar tudo que havia, como chegando em Porto Alegre e enxergando aquelas coisas das encruzilhadas que nós enxergamos, mas muito mais coisa. E não apenas essas coisas, cabe destacar. Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas e o seu espírito então se revolta. O seu espírito se revolta diante da idolatria, de toda a idolatria daquela cidade. Paulo não olha para Atenas como um mero turista. Como um turista qualquer, que simplesmente admira com curiosidade a arquitetura, as pessoas ao seu redor. Não é dessa forma que Paulo chega a Atenas. Paulo olha para aquela cidade como um verdadeiro profeta. Como alguém que discerne as coisas espirituais, que tem discernimento espiritual. Os seus olhos podiam enxergar meras colunas,
meras estátuas, meros altares, mas o seu coração. O coração de Paulo enxergava escravidão. O coração de Paulo enxergava mentira. O coração de Paulo enxergava rebelião. Rebelião contra o Deus verdadeiro. Atenas era realmente a capital da filosofia, do pensamento humano. Mas justamente, devido ao seu pensamento humanista, era também a capital da idolatria. E Paulo não consegue ficar indiferente. O seu espírito se revolta, ele sente aquela verdadeira indignação santa, uma ira santa que todos nós devemos ter. Todos nós devemos nutrir também. Os epicureus e estoicos do verso 18 têm os seus equivalentes nos nossos dias. Os epicureus modernos nos dizem assim: viva a sua vida, seja feliz, faça o que você sentir bem, faz aquilo que te faz sentir bem. A vida é para isso. Faça o que você quiser. Busque a felicidade onde você quiser. Defina a felicidade como você quer definir. Faça o que te faz sentir bem. Os estoicos modernos, por outro lado, e todos eles nós vamos encontrar no Instagram com grande facilidade. Os estoicos modernos, por outro lado, vão nos dizer: seja forte. Não demonstre as suas emoções. Não dependa de ninguém. Não dependa de ninguém. Não confie em ninguém. Seja mais você. Você é autossuficiente. Com certeza vocês já depararam com esses discursos nas redes sociais, nas filosofias, nas universidades. Seja feliz, faça o que você quiser. Siga o seu próprio caminho e você com certeza vai encontrar prazer, felicidade, satisfação. Ou por outro lado, esse discurso duro de seja forte, não confie em ninguém, não dependa de ninguém. É você que define o seu futuro, o seu destino. E a verdade é que ambos estão absolutamente errados. Ambos estão absolutamente errados, porque colocam o homem no centro. O homem no centro do universo e não o Deus verdadeiro, o Deus único, vivo e verdadeiro. Portanto, ambos os discursos que por vezes nós vemos, talvez até tiremos algo interessante, talvez nos motiva. Paulo chama de idolatria. Paulo chama de idolatria. É assim que Paulo chama. Nossa cultura acadêmica e midiática está cheia desses mesmos filósofos, que, como diz o verso 21, e obviamente há bons filósofos, há excelentes filósofos, mas Paulo diz aqui, verso 21, que eles não se ocupavam de outra coisa, senão de dizer e buscar alguma novidade. Olha como agiam esses filósofos. Ficavam buscando novidades. Não é assim que nós vivemos também? Nesse nosso mundo cheio de informação para todo lado? Eles não se ocupavam de outra coisa, senão de buscar, de dizer ou buscar alguma novidade. Ou seja, são pessoas que estão sempre buscando, são pessoas que estão sempre querendo algo novo, são pessoas que estão sempre querendo preencher um vazio, mas nunca chegando a conhecimento algum da verdade. São essas pessoas, esse tipo de pessoas, pessoas que estão sempre buscando, sempre em busca de uma novidade, sempre em busca de uma solução, sempre em busca de uma forma de mudar as suas vidas e mudar o mundo, sempre querendo algo novo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Mas observe, meus irmãos,
algo crucial nesse contexto. Há esses filósofos, há esses estudiosos. Esse é o contexto no qual Paulo chega. Mas Paulo não se intimida. Ele estava sozinho numa cidade completamente hostil, rodeado pelos intelectuais e especialistas daquele tempo. Mas o que Paulo faz? Bem, eu acho que vocês são muito instruídos, então talvez eu deva adaptar a minha mensagem. Acho que vocês estão em outro patamar de conhecimento, então talvez eu deva adequar a minha mensagem. Talvez eu deva chegar em algum ponto de entendimento com vocês. Paulo até faz isso, mas vocês verão como. Mas a verdade é que Paulo prega o Evangelho. Paulo prega o Evangelho, ele prega Cristo crucificado e ressuscitado. É dessa forma que Paulo age, diante daquele contexto. Paulo estava sozinho, Paulo num contexto completamente hostil, rodeado por intelectuais e especialistas daquele tempo. E o que ele faz? Prega o Evangelho, prega a Cristo morto na cruz e ressuscitado. É isso que Paulo prega. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade bastante parecida, que nos pressiona a ficar calados a respeito da nossa fé. Em verdade, a grande verdade é que eles se dedicam tanto a elaborar teorias, justamente para isso, para tentar calar a nossa fé. Eles se dedicam tanto a elaborar novas teorias, novas filosofias, porque eles querem calar a verdade, eles querem calar a Deus. Existem tantas religiões, existem tantos pontos de vista. Logo, religião é um assunto pessoal, guarda para você. Faça a sua adoração, a sua reunião de oração no seu cantinho, no seu quarto, na casa. Você não pode fazer na rua. Você não pode fazer no trabalho. Você não pode fazer na universidade. Existem tantas religiões, tantos pontos de vista. Logo, é um assunto pessoal. E a conclusão deles? Se nós adotarmos, se nós comprarmos esse discurso, já que é uma questão pessoal, então não mistura a sua fé com o seu trabalho. Já que é uma questão pessoal, não mistura essa sua fé com a política. Já que é uma questão pessoal, então não mistura a sua fé com sexualidade. Eu escolho o que eu faço com o meu corpo. Não é essa a conclusão? Essa é a conclusão na qual nós chegamos se adotarmos esse mesmo discurso. Mas para Paulo o Evangelho não é um mero hobby particular. Não é algo que você faz no seu cantinho, no seu quarto, em casa. Para Paulo, o Evangelho é a verdade pública a respeito da realidade. A respeito da realidade criada por esse Deus. E aqui, meus irmãos, está a primeira lição para nós. O cristão não pode aceitar esse comportamento como se fosse algo normal. Porque Paulo chama de idolatria. Não é apenas que eles têm uma visão de mundo diferente da nossa. Não é apenas que eles têm uma filosofia diferente. E aspectos que nós podemos até aproveitar. Mas Paulo define isso aí como idolatria. Esse tipo de discurso não é mera discordância intelectual, é idolatria. Hoje nós olhamos para esses ídolos e personalidades modernas e por vezes nós acostumamos com eles. Acostumamos. Ligamos a TV, abrimos o YouTube, rimos de filosofias e ideias que zombam de Deus. Criadas para zombar de Deus.
só têm uma roupagem bonitinha, mas que foram criadas para zombar de Deus e afastar as pessoas de Deus. Ah, olha aqui, tem um curso para você que te ensina a tirar o melhor da sua capacidade. Ou um cursinho para você, como descobrir o que te faz feliz. Longe de Deus. Afastado de Deus. Ligamos a TV, abrimos o YouTube e rimos, ou até mesmo concordamos com filosofias e ideias que zombam de Deus, tentam tomar o lugar de Deus. Mas se Paulo andasse pelas nossas universidades, qual seria o seu comportamento? Se Paulo estivesse nas nossas casas, qual seria a sua postura? A verdade, meus irmãos, é que se Cristo não for o centro, tanto para o ímpio, quanto para o cristão, caímos nisso também. Se Cristo não for o centro, então um falso Deus, como um ídolo ateniense, já tomou o seu lugar. Se Cristo não for o centro da sua família, da educação dos seus filhos, do seu casamento, do seu trabalho, um falso Deus já tomou o lugar de Cristo. Assim, meus irmãos, o que acontece é a seguir, é que diante de tudo aquilo que Paulo estava pregando, anunciando naquele contexto, os atenienses exigem uma explicação. E eles resolvem levar Paulo ao Areópago, uma espécie de Supremo Tribunal dos gregos. Os judeus tinham o Sinédrio, os gregos tinham o Areópago. E Paulo inicia o seu discurso assim: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Vejam como Paulo inicia o seu discurso. O apóstolo é bastante sábio na sua abordagem. Paulo não sai atacando os atenienses de imediato. Paulo não sai chamando-os de idólatras ou de incrédulos. Mas ele mostra que percebeu uma certa religiosidade neles. Essa, meus irmãos, é uma questão que nós precisamos aprender, compreender com maior profundidade. Não é que as pessoas não queiram nada com a religião. Não é isso. Pelo contrário. Especialmente no nosso tempo, um tempo de individualismo, de solidão, de carência, as pessoas estão mais religiosas do que nunca. Esse é o nosso contexto. Tanto é que elas adotam qualquer religião. Qualquer absurdo que surgir hoje, amanhã já terá 100 seguidores. Portanto, meus irmãos, não é que as pessoas não queiram nada com religião. Elas se dizem espirituais. Elas querem ser espirituais. Elas querem evidenciar um tipo de espiritualidade. A grande questão, a verdadeira questão, é que elas têm rejeitado, e por vezes, por nossa falha, elas têm até desconhecido a religião verdadeira. Elas têm desconhecido a religião verdadeira, o Deus verdadeiro. E é por isso que Paulo aponta para o altar ao Deus desconhecido. Ele diz: pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é justamente o Deus que eu vos anuncio. Essa é a abordagem de Paulo. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu vos anuncio. Paulo, em vez de atacar frontalmente todos os ídolos atenienses, ele mostra que no fundo de todo o coração, no fundo do coração humano, há uma sede por Deus. Há uma sede por Deus. Paulo mostra que no fundo de todo o coração humano há uma sede por Deus.
E mesmo os pagãos sabem disso. Mesmo os pagãos sabem que existe algo maior do que eles. É aquilo que Calvino chamaria de sensus divinitatis. O senso da divindade. Outros chamariam de semen religionis. A semente da religião. Todo ser humano possui em si uma semente da religião. Um senso de necessidade. Ou como escreveu Dostoiévski, um vazio do tamanho de Deus. Todo ser humano tem no seu coração, tem em si, um vazio do tamanho de Deus. Assim, Paulo afirma que esse Deus que eles adoram sem conhecer, pode agora ser conhecido. Esse Deus que vocês estão adorando, sem conhecer, ele pode agora ser conhecido. E Paulo então destaca, na sua mensagem, 3 formas por meio das quais esse Deus se torna melhor conhecido por nós. 3 livros. Paulo aponta para 3 livros. E o primeiro deles é o livro da criação. Vimos hoje na EBD com as crianças. Esse Deus é o Deus criador. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. A mesma argumentação que Paulo desenvolveria na sua carta aos Romanos. É o que nós vemos aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não é isso que Paulo fala? Romanos capítulo 1, verso 20. Os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O salmista também nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, meus irmãos, pela própria natureza, pela própria criação, nós sabemos que há sim um Criador. Esse é o chamado de Paulo. Reconheçam, há um Criador. Esse Deus não é uma mera divindade tribal que precisa de alguma representação. Esse Deus é o Deus soberano. Se Ele pôde criar todas as coisas, o que Ele não pode fazer? Os ídolos desse mundo é que precisam dos homens. Eles exigem sacrifícios, eles exigem atenção, eles exigem devoção. Mas o Deus vivo não precisa de nada para continuar sendo esse Deus. O Deus vivo não precisa de nada, pelo contrário, Ele é quem nos criou. Nos criou para a sua glória. É Ele quem nos concede absolutamente tudo. Assim, esse é o primeiro livro que Paulo aponta aos atenienses, a criação. Olhem para a criação. Contemplem a criação e reconheçam. Tudo isso só pode ter sido, obviamente, criado. E muito bem. E muito bem. Esse é o primeiro livro. O segundo deles, que nós vemos nos versos 27 e 28, é o livro da razão. O livro da consciência humana. Os versos nos dizem que nós fomos criados para buscar a Deus. Fomos criados para buscar a Deus, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Esse é o segundo livro apontado por Paulo, o livro da razão, da consciência humana, da consciência de quem nós somos. Novamente, lembramos de Romanos, lá onde Paulo nos diz que todo ser humano é indesculpável. Pois mesmo os gentios têm a lei moral de Deus gravada nos seus corações. A sua própria consciência.
os seus próprios pensamentos morais mais profundos testemunham a respeito desse Deus. Mais uma vez, recordo de Dostoiévski, quando ele afirma em uma das suas obras que se não existe Deus, se não há Deus, tudo é permitido. Não é assim? Se não há Deus, se não há um legislador maior, que lei que pode existir? Pode existir uma lei absoluta nesse contexto? Se não há Deus, tudo é permitido. Mas, por outro lado, se existe uma lei ardendo dentro dos nossos corações, por mais que às vezes suprimida pelo nosso pecado, é porque há um Deus que nos criou dessa forma. Um Deus que nos criou com um senso de moralidade. E esse é o segundo livro. Um fato interessante com relação a essa frase bastante famosa, que nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É que Paulo provavelmente tirou essa frase de um hino pagão. Paulo provavelmente tirou esse trecho de um hino pagão, da obra Crética, de Epimênides, um filósofo grego. A história nos conta que por volta de 600 a.C., houve uma grande praga em Atenas e o povo não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer e não tinha como solucionar aquela praga. Então o que eles fizeram? Chamaram Epimênides de Creta, dizendo que eles fizessem, que o povo fizesse tudo aquilo que ele comandasse, tudo aquilo que ele ordenasse. Epimênides então vai a Atenas e, como resultado das suas instruções, olha só o que eles fazem. Eles constroem esse altar ao Deus desconhecido. E tendo oferecido sacrifícios, adoração, o que acontece é que a praga cessou. Vejam só. Eles chamam Epimênides de Creta, dizendo para fazer tudo o que ele ordenasse. Epimênides vai a Atenas e, como resultado da sua instrução, eles fazem esse altar ao Deus desconhecido. E o que acontece então é que a praga cessa. E o que acontece em seguida, ou algum tempo depois, é que Paulo aparece, Paulo vê esse altar ao Deus desconhecido, e ele prega sobre o Criador de todas as coisas. Ele prega sobre aquele Deus no qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse Deus que Epimênides não sabia ser o Deus verdadeiro, mas que ele proclamou uma verdade sobre esse Deus. Esse Deus, apesar de nós não podermos ver ou tocar, não está absolutamente distante de nós. Nós vivemos, nos movemos e existimos tão somente por causa dele, meus irmãos. E esse deve ser um lembrete constante, diário nas nossas vidas. Acordo tão somente porque ele deixou. Levanto porque ele me capacita para tal. Vivo e desfruto da vida que ele me deu pela sua graça somente. Vivemos, nos movemos e existimos por causa dele. E até isso era um fato óbvio até para os pagãos. Portanto, Paulo está nos mostrando que o problema de Atenas e de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul não é fundamentalmente com religião. Nosso problema é moral. Nosso problema é ético. O problema não é que Deus está lá nos céus. O problema não é que Deus esteja do outro lado do mar. O problema não é que nós não possamos conhecer a Deus. O verdadeiro problema é que nós estamos buscando a Ele sem a real intenção de achá-lo. Esse é o problema. Nós estamos buscando a Deus, as pessoas estão buscando a Deus sem a real intenção de encontrá-lo. Elas não querem encontrar o Deus verdadeiro. Elas querem o que
os epicureus pregaram. Elas querem discursos filosóficos que agradem os seus corações. O problema é moral. Não é falta de religião. O problema é que nós estamos buscando a Ele, mas sem a real intenção de encontrá-lo. E nós, cristãos, fazemos isso também. A gente sabe o que deve fazer. A gente sabe o que precisa fazer. A gente sabe o que vai glorificar ao nosso Deus. E por vezes, deliberadamente não fazemos. Buscamos a Deus sem a intenção de encontrá-lo. Lemos as Escrituras sem a intenção de obedecê-la. Nós mesmos cristãos fazemos isso. E o terceiro livro, por meio do qual Paulo testemunha aos atenienses, nos versos 30 e 31, é a própria Escritura, a revelação do Evangelho. Deus agora notifica a todos os homens em todos os lugares do mundo para que se arrependam. Você já conheceu esse Deus? Já reconheceu que há um Deus Criador que permite que você viva? Portanto, se arrependa. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou e confirmou diante de todos, diante de todo o mundo, ressuscitando dentre os mortos. Deus agora notifica a todos os homens, em todos os lugares do mundo, para que se arrependam. Aqui, meus irmãos, Paulo chega ao centro da sua mensagem. Paulo chega ao centro da sua mensagem. O Evangelho não é apenas uma boa ideia, não é algo para te fazer feliz. O Evangelho não é apenas uma sugestão para implementar coisas na sua vida, para melhorar a sua vida. O Evangelho é a revelação. É a revelação do Deus vivo e verdadeiro. Se nós somos seres inerentemente, naturalmente religiosos, meus irmãos, o arrependimento não é só uma ordem divina. O arrependimento é uma necessidade para que nós possamos conhecer o Deus desconhecido. Essa é a verdade. Se todo ser humano é inerentemente religioso, o arrependimento não é apenas um capricho de Deus. É uma necessidade para nós. É a única forma de nós conhecermos o Deus desconhecido. É uma necessidade. Pois é a única forma de nós pecadores, nós imperfeitos, é a única forma de nós pecadores nos achegarmos a Ele. E é uma graça. É uma graça. Justamente porque nós somos esses pecadores que o buscam sem querer encontrá-lo. Nós somos esses pecadores que buscam a Deus sem querer encontrá-lo. Buscam a Deus sem querer obedecê-lo. A não ser que a graça nos transforme e faça com que nós o obedeçamos. A verdade, portanto, meus irmãos, é que para encontrar o Deus desconhecido, nós precisamos ser encontrados. Nós precisamos ser encontrados. Nós precisamos ser encontrados pela graça. Chegando aos versos finais, o que nos é dito é que quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, o que acontece é que alguns escarneceram. Enquanto outros, adiando, disseram, não, deixa para amanhã. Conhecemos bem esse tipo de resposta. Alguns escarneceram, zombaram de Paulo. Outros dizem, daqui a alguns anos, talvez quando eu estiver mais velho, daqui a algum tempo, daqui a uma semana, a gente conversa melhor. Daqui a alguns meses eu apareço na igreja. Daqui a algum tempo. O fato, meus irmãos, é que o mundo não quer apenas novidade. Eles não querem apenas uma nova mensagem, senão eles gostariam da boa nova.
O mundo não quer apenas novidade. Eles querem uma mensagem nova que lhes sirva para engajar. Seja para engajar como os estoicos, ou seja para se justificar como os epicureus. A verdade é que o mundo não quer apenas uma mensagem nova, não quer apenas uma boa nova. Eles querem uma mensagem nova que lhes sirva. Seja para engajar e continuar vivendo como se fosse pelas suas próprias forças, seja para se justificar e fazer todo tipo de bobagem que você quer fazer, jogando a culpa para baixo do tapete. Assim, meus irmãos, nós devemos estar certos de que em um mundo que ama novidades, mas ama mentiras, nós precisamos saber que quem anuncia a verdade antiga sempre pagará um preço por isso. Quem anuncia a verdade antiga. A verdade que talvez não te deixe em êxtase, mas te transforma. Devemos estar certos que um mundo que ama novidades e mentiras, quem anuncia a verdade antiga sempre pagará um preço por isso e nós devemos estar prontos e dispostos para pagar esse preço. Devemos estar dispostos. Mas a boa notícia, e o texto não nos deixa encerrar sem essa boa notícia, é que sempre haverá aqueles que creem. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a Paulo e creram. Houve alguns homens. Não foi agora uma multidão, ainda que isso tenha acontecido ao longo da história da igreja. Alguns homens. Houve alguns homens que se juntaram a Paulo e creram. A palavra nunca volta vazia, o evangelho é sempre, sempre eficaz. E assim, meus irmãos, para concluir, devemos lembrar que Paulo não chamou Atenas de uma cidade ateia, de uma cidade irreligiosa. Pelo contrário, o que ele afirma é: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Vocês são bastante religiosos, baita religiosos. O problema nunca foi a falta de religiosidade, mas a falta da religião verdadeira, a falta do Deus verdadeiro, a motivação errada. O mundo está cheio de rituais. Esse é o mundo que nós vivemos. O mundo está cheio de rituais, cheio de cultos, cheio de credos, mas nenhum deles é capaz de salvar você. Nenhum deles é capaz de salvar. Só há um altar verdadeiro, só há um sacrifício verdadeiro e perfeito, só há um Deus que fez os céus e a terra e ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Só há um. Só há um que dita a realidade. Atenas, meus irmãos. Atenas é a nossa cidade. Atenas é o nosso estado. Nossos vizinhos também são extremamente religiosos. Eu também sou espiritual. Como Satanás. Nossos vizinhos também são religiosos, possuem espiritualidade, têm os seus rituais, seguem gurus e influenciadores. O problema fundamental não é esse. O problema é que eles não conhecem a Jesus. Esse é o problema. Esse é o centro da mensagem. O problema é que eles não conhecem a Jesus. O evangelho é claro. Deus agora notifica a todos os homens, em toda a parte, para que se arrependam. Não apenas para que você se afaste dos seus pecados, mas para que você possa conhecê-lo. Para que você possa conhecê-lo. Não é sugestão, é convocação. Arrependimento significa abandonar a religião falsa e abraçar a verdadeira. Aquela para a qual nós fomos criados. É isso que Paulo destaca. Os homens foram criados para buscar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a esse Deus.
Arrependimento significa abandonar a religião falsa, significa expulsar os ídolos e confessar publicamente que Jesus é Senhor. Portanto, meus irmãos, para concluir, examinemos também a nossa própria fé. Examinemos também o nosso próprio culto. Examinemos também os nossos próprios lares. O que está por trás da sua motivação para vir a Jesus? O que está por trás da sua motivação para cultuá-lo domingo após domingo? Qual Jesus? Qual Jesus você tem adorado? Quebremos os altares escondidos. Reorganizemos o nosso tempo, as nossas prioridades, a educação dos nossos filhos, as prioridades dos nossos corações. Reexaminemos as nossas vidas. E depois, meus irmãos, proclamemos sem nenhum constrangimento que Jesus Cristo vive e reina. Arrependam-se. Creiam no Evangelho. Examinem os seus próprios corações. Mas proclamem. Proclamem sem nenhum constrangimento, sem nenhum temor, que Jesus vive e reina. Alguns repudiarão, outros deixarão para o ano que vem, mas alguns crerão. Alguns repudiarão, alguns zombarão, outros deixarão para depois. Mas sempre haverá os que creem. Sempre haverá aqueles que creem e o reino avançará. Mas primeiro, meus irmãos, que esse reino avance em nós. Arrependemo-nos, creiamos e confessemos com as nossas bocas e nossas vidas o Deus que para esse mundo é desconhecido, mas que para nós está aqui. Para nós está aqui. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos crer. É isso que nós devemos pregar. Que o reino avance primeiro em nós, para a glória do nosso Deus. E que a paz, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.